um desejo por arte, cultura e ar puro. Não podemos ignorar o coronavírus e ideias concretas devem partir de nós que trabalhamos com cultura. Seria pedir muito que os políticos ou a sociedade saibam exatamente como a nossa área funciona. O desafio é lidar com a situação, ter momentos de entretenimento, mas respeitando as normas. Bem-vindo, bem-vinda ao Camarote 21. Modestos, mas de boa qualidade. Essa é a proposta dos eventos culturais deste verão na Europa. Como ficam os diversos festivais alemães de música? O que acontece quando Veneza é tomada por um cardume de peixes e não uma multidão de turistas? Como está a cena cultural de Moscou após o lockdown? E como Salzburgo celebra o centenário do seu famoso festival? Começa agora uma viagem cultural pela Europa em tempos de pandemia. No palco, tudo parece normal durante a apresentação da ópera Elektra, de Richard Strauss. Mas, nos bastidores, os profissionais seguem regras rígidas de higiene. Do lado de fora, as ruas de Salzburgo estão irreconhecíveis de tão vazias. E isso bem no ano em que o famoso festival da cidade austríaca comemora 100 anos. Mas, diferente de outros grandes eventos culturais, o Festival de Salzburgo não foi cancelado. Isso graças ao esforço da equipe liderada por Helga Habstadler. Eu estaria envergonhada se não tivéssemos realizado o festival este ano. Afinal, ele foi fundado numa época muito mais difícil, logo após a Primeira Guerra Mundial, em tempos de fome e miséria. A arte é relevante para o sistema. O Festival de Salzburgo é relevante para o sistema. Arte e cultura são sistemicamente relevantes em todos os países, e talvez um pouco mais na Áustria. A organização do festival segue todas as recomendações de higiene, como a obrigatoriedade do uso de máscara para os funcionários. Todos os anos, o destaque do festival é a encenação da peça Jedermann, Todo Mundo em Português. Was bist du für ein Boot? Ich bin der Thor! Gregor Bloeb, um dos atores da peça, diz que as regras de distanciamento não combinam com a sua natureza sociável e que demora para se acostumar com a vista do palco para a plateia. Fico feliz que pelo menos algumas pessoas possam entrar para assistir ao espetáculo, mesmo que esse X preto entre as cadeiras pareça um cemitério militar. Alguns assentos foram bloqueados para que se mantenha a distância mínima exigida entre os espectadores. É claro que as reações não são tão eufóricas quando você está usando uma máscara. E não tem mais como interagir com alguém do lado sobre alguma cena, não dá mais. Por causa da pandemia, a organização fez modificações no programa do festival. Das 200 apresentações planejadas, ficaram apenas 110. O número de teatros diminuiu pela metade e a quantidade de ingressos também foi reduzida. O conceito de segurança foi gerenciado por Lucas Crepaz. Não queremos ser pretensiosos, mas acho que somos, digamos, um ensaio geral para a cena cultural que virá nos próximos meses. Por um lado, queremos enviar um sinal de esperança e, por outro, mostrar de forma muito pragmática quais medidas podem ser tomadas para minimizar os riscos de contágio. 2020 marca provavelmente o Festival de Salzburgo mais incomum dos últimos 100 anos. Fundado após a Primeira Guerra Mundial pelo poeta Hugo von Hofmannsthal, juntamente com o diretor Max Reinhardt, o festival era como um projeto de paz de elevados padrões artísticos. Grandes maestros como Arturo Toscanini,
Herbert von Karajan e Nikolaus Harnoncourt fazem parte da história do festival. Além de atores como Helmut Lohner e cantoras famosas como Elisabeth Schwarzkopf, Anneliese Rothenberger e Jessye Norman. A ópera Così fan tutte, de Mozart, também está na programação deste ano. Ela marca a primeira participação de Joanna Malwitz no festival. A maestrina é um dos grandes talentos de sua geração. Mesmo com todas as restrições e os testes regulares de coronavírus, Joanna tenta ver o lado positivo da situação. É um grande presente poder estar aqui. Quanta gente está privada desse tipo de coisa no momento. E nós podemos tocar e ensaiar Mozart aqui em Salzburgo. Tenho que admitir que essa peculiaridade das condições de ensaio com relação à concentração e ao isolamento até que me agrada. Graças às transmissões online, um grande público pôde apreciar o espetáculo. Dentro do teatro, a atmosfera era diferente. Estava tudo muito silencioso, também durante a apresentação. Talvez em situações como essa as pessoas se concentrem no essencial, na música. Sem aquela história toda de recepções e festas. Muita gente na cidade também pensa assim. O clima é positivo, apesar da pandemia ainda não ter passado. Fiquei feliz por poder ir a um espetáculo novamente depois de 6 meses. Vou muito à ópera e é fantástico poder voltar a fazer isso aqui. Para mim, o mais importante é que o Festival de Salzburgo tenha sido o único que se atreveu a fazer isso. Todos os outros foram cancelados. Mesmo que para 2020 a organização do festival tenha achado uma solução, o futuro ainda é incerto. Financeiramente, será difícil passar por essa pandemia porque estamos usando apenas a metade da capacidade das salas. É uma situação particularmente difícil para um festival como o de Salzburgo, que é financiado principalmente pela venda de ingressos e não com subsídios públicos. Sinto uma enorme tristeza e também quase uma depressão por viver numa época em que não é seguro se tocar, beijar. Muito difícil. E fica a questão: seria o Festival de Salzburgo de 2020 um exemplo para o mundo da arte ou apenas uma experiência única? Agora vamos para a Rússia, um dos países na corrida mundial para a fabricação de uma vacina contra o novo coronavírus. Motivo de esperança? Muitos têm dúvidas. Depois de meses em completo lockdown, o país vive um relaxamento das medidas de confinamento. E a cena cultural oscila entre a crítica ao sistema e o otimismo. O Centro de Arte Moderna Vinzavod está novamente de portas abertas. A artista e ativista Alisa Yoff está feliz por voltar, digamos, ao mundo analógico. E como a arte muitas vezes é um reflexo da sociedade, a crise atual também está presente nas exposições. Como esse tempo foi para você? O tempo também usa uma máscara, o novo quadrado preto. Trancados em casa por meses, pudemos pelo menos pensar em novos formatos. Neste sentido, foi uma época produtiva. Cenas como essas de performances artísticas no espaço público ou rodas de amigos conversando normalmente eram impensáveis pouco tempo atrás na Rússia. Na época do lockdown, as pessoas só podiam sair de casa com autorização. A Lisa passou todo esse tempo criando conteúdo em seu ateliê. Temas não faltaram.
Dezenas de pessoas foram presas durante protestos contra o governo russo. Para a Lisa, a quarentena foi apenas um pretexto para abafar manifestações desfavoráveis ao governo. O coronavírus foi usado por aqueles que estão no poder para fazer mudanças constitucionais e consolidar o poder de Putin. Ninguém podia protestar contra ele. Só acabaram com a quarentena para que as pessoas fossem votar. A Galeria Triumph dedica uma exposição completa à pandemia de coronavírus e inclui uma obra de Alisa, que tematiza a perseguição àqueles que pensam diferente. Outros artistas denunciam um sistema de vigilância do Estado por meio do código QR. Além disso, a polícia recebeu novos poderes. Os policiais podem revistar carros sem mandado e usar armas, mesmo quando a situação não é muito perigosa. Para sair um pouco do dia a dia estressante da cidade, a artista gosta de ir ao Art Park Nikola Lenivets. Lá, inúmeras obras de arte se integram perfeitamente à paisagem natural dos 600 hectares de parque. Estamos felizes por sair do apartamento e da cidade. Parecia que estávamos em túmulos. É um desejo por arte, cultura e ar puro. O parque foi fundado pelo artista Nikolai Polisky, que também criou a maior parte das obras de arte. Ele trabalha em parceria com os moradores da região e assim ajuda a economia local. Mas, com a pandemia, tudo ficou paralisado. Não recebemos visitantes durante abril e maio. Também não entrou nada no caixa. Então tivemos que adiar por 1 ano a conclusão de uma obra. Em junho, após o fim do lockdown, o parque voltou a abrir para visitantes. Porém, com o desejo de liberdade, vem o perigo do aumento no número de infecções. Acho que as pessoas estão muito relaxadas, isso não é bom. De volta a Moscou. No famoso Hotel Urista, este é o primeiro concerto de música erudita após a quarentena. O evento também arrecadou fundos para artistas em situação de emergência. Algumas galerias em Moscou estão zeradas e a cena artística sobrevive graças ao apoio mútuo. Artistas de sucesso compraram obras daqueles que não estavam ganhando mais nada. Ainda circulou um pouco de dinheiro no mercado da arte. Mesmo que a cena artística russa tenha resistido ao lockdown com arranhões financeiros, agora ela é catapultada para uma nova e deprimente realidade política. A Lisa está preocupada com a onipotência recém-consolidada de Putin. O vírus continua se espalhando e a artista teme que, sob o pretexto da pandemia, as liberdades civis sejam restringidas ainda mais. O Camarote 21 vai a um rápido intervalo. Camarote 21 de volta em uma viagem cultural por uma Europa em meio à pandemia de Covid-19. Em Veneza, o movimento começa a aumentar. Igrejas e museus abertos e os turistas voltam a circular pela cidade italiana. Ainda assim, a situação está longe de voltar a ser como era antes. No Palazzo Grassi, um dos templos de arte da cidade, as exposições previstas para meses atrás só agora puderam ser inauguradas. Bruno Hassini assumiu a direção em abril deste ano durante o lockdown. Estamos apresentando obras que tinham que ser vistas pessoalmente. A sorte é que temos bastante espaço, então podemos receber 200, 300 pessoas ao mesmo tempo na exposição. Conseguimos seguir as regras da pandemia e manter as salas abertas. Na Praça de São Marcos, um dos pontos turísticos de Veneza, a fila em frente à catedral está bem menor. A cidade até já voltou a receber um grande número de visitantes, mas não está superlotada.
Por enquanto, nada daqueles grandes grupos de excursões e multidões aglomeradas em museus e outros locais turísticos. Luizela Romeu é guia de turismo em Veneza. A região preferida dela é o bairro Dorsoduro, com suas tradicionais oficinas de artesanato. Eccoci! Stiamo arrivando! Sì, apriamo! So we are here. Estamos chegando a um lugar que, pela primeira vez na história, é comandado por 2 mulheres. A empresa familiar Tramontin é uma instituição em Veneza. Cerca de 1/4 de todas as gôndolas da cidade vem da oficina fundada em 1884. Há 2 anos após a morte do pai, Helena e Elisabetta tomaram a frente do negócio que já está na 5ª geração da família. A ideia delas é contribuir para outro tipo de turismo em Veneza. Com a pandemia, podemos reavaliar o turismo em Veneza. Acho que o caminho certo é a cultura, porque Veneza não é só o turismo de verão, a ponte de Rialto. A cidade abriga muito conhecimento. Gostamos muito de trabalhar aqui, aprender e receber pessoas que admiram este ofício. Luizela é uma dessas pessoas. Ela apoia uma iniciativa de moradores cujo objetivo é manter a infraestrutura do bairro e buscar uma nova forma de turismo. Veneza não é um cenário de teatro, é uma cidade para vivenciar. Só assim será possível entender como é a vida aqui. Um lugar onde todo mundo se conhece e se conversa com todo mundo. Ao mesmo tempo, é uma cidade culturalmente internacional. Global cultural town. Os passeios guiados de Luizela são voltados para quem quer entrar em contato com a cultura local e conhecer o estilo de arte único dos venezianos. A artista de vidro Simona gosta de ser observada no trabalho e recebe regularmente os turistas em seu estúdio. É uma experiência incrível conhecer todas essas pessoas. Para mim, é um exemplo de modernidade. Muitos pensam que modernidade é rápida, modernidade é indústria, mas Veneza pode mostrar um conceito diferente de modernidade. Whereas Venice can show a different concept of modernity. Desacelerar. Algo benéfico para o ser humano e a natureza. Veneza está redescobrindo seus antigos tesouros e os turistas com certeza só têm a ganhar com isso. Ao mesmo tempo, a cidade sofre um baque com o cancelamento da Bienal de Arquitetura, que devido à pandemia de Covid-19 foi adiada para 2021. O que resta, por enquanto, é a possibilidade de visitar a área de exposições. Não se dava muita atenção à cultura, como se ela não fosse mais necessária. Tenho certeza que a Bienal atrai à cidade muita gente que aprecia arte de qualidade. No fim das contas, o cancelamento da Bienal prejudica também os artesãos. Resta apenas o silêncio pelos pavilhões reservados aos países onde normalmente se aglomera o público internacional. Mas pelo menos é possível fazer visitas guiadas gratuitas sobre a história da arquitetura. Pequenos grupos, distanciamento e máscaras. O novo normal. O passeio é bem procurado, ainda assim, parece que falta algo. E questo ci ha un po' rattristati, ecco. É claro que é um pouco triste. Uma cidade tão importante que pode receber tantos visitantes está, de certa forma, bloqueada pelo vírus. Esperamos que aos poucos melhore. Ci ha un po' bloccati, ecco. Speriamo che riparta tutto piano piano, insomma. Mas voltar ao que era antes com praças e museus superlotados? Muitos venezianos pensam diferente e acham que é tempo de mudança. Com a pandemia, aos poucos a cidade está se reinventando. Na Alemanha, verão normalmente é sinônimo de grandes festivais. Mas em tempos de pandemia é preciso encontrar soluções criativas. No Complexo Cultural Silent Green, em Berlim, o jeito foi colocar o fone de ouvido e estender a toalha de piquenique.
sempre mantendo o distanciamento. A prioridade era lidar com a crise, dar forma a esse momento em que se determinou o que seria o novo normal para nós. Digo nós porque prefiro tocar com os meus companheiros de banda. Quando tiram isso de você, é que se percebe como faz falta. E tocar me faz muita falta. Todo o setor cultural luta pela sobrevivência e procura alternativas. Concerto ao ar livre, por exemplo, é novidade no programa do Silent Green. A vantagem em fazer ao ar livre é que as pessoas se sentem bem mais à vontade. Podemos receber mais pessoas e o valor dos ingressos é mais acessível. Os custos de limpeza também são mais baixos em relação a eventos nos salões. Acho que está claro que não tem como funcionar de outro jeito e eu acho ótimo que existam soluções criativas. Ainda bem que pelo menos esse tipo de evento possa acontecer, ao ar livre, com distanciamento social e fones de ouvido. Das ist ja schön, dass wir überhaupt was haben. Todos estão sob pressão, incluindo grandes eventos como o Festival de Música de Schleswig-Holstein. Cerca de 140 mil ingressos foram vendidos para este ano e tiveram que ser transferidos para 2021 ou reembolsados. Os custos com reembolso giram em torno de 5 milhões de euros. Como superar essa crise financeiramente? Também fomos muito prejudicados. Só graças à ajuda de parceiros vamos conseguir salvar essa temporada. Grandes eventos ao ar livre, como o famoso Wacken Open Air, foram adiados para o ano que vem. Também no antigo complexo industrial Ferrópolis reina o silêncio. Quem antes vinha aqui para curtir shows e festivais, agora tem um ambiente idílico para acampar. O prejuízo este ano beira os 100 mil euros, porque não podemos realizar os eventos planejados. Até agora não houve um programa de financiamento adequado, mas estamos em contato com o governo para ver como compensar isso e para que em 2021 possamos continuar tendo a nossa bela Ferrópolis como um espaço de eventos. Enquanto isso, alguns saem às ruas para lembrar os políticos da fragilizada indústria de eventos culturais. Inúmeros eventos culturais e musicais que existem há 30, 40 anos não podem ser realizados no momento. Ou seja, não se gera receita tanto para os artistas e organizadores como para as empresas envolvidas com técnica, gráfica e publicidade. E para muitos, a questão vai além do lado financeiro. Sinto tanta falta dos eventos, fico feliz mesmo que seja para tocar por pouco dinheiro. Sinto falta da energia, das caras de felicidade. Essa é a atitude que transmito e compartilho perante a vida e que está em falta. Por isso fico feliz mesmo com os pequenos shows. Temos que mostrar que não somos os doidos das festas. É isso que eu defendo. O governo alemão reconheceu o duro golpe na indústria de eventos e prometeu uma ajuda milionária para preservar a diversidade da cena cultural. Não somos uma horda de festeiros. Conseguimos seguir as regras e queremos que elas sejam seguidas porque festas ilegais não nos ajudam em nada. E é muitas vezes na necessidade que a indústria se reinventa. Na festa Cruise in Open Air, em Hamburgo, mais de 600 veículos se tornam pista de dança e o som é transmitido via radiofrequência. Música ao ar livre e respeito às regras de distanciamento e higiene. Isso se aplica a muitos eventos deste verão europeu, como o show no gramado do Silent Green.
O desafio para todos nós é lidar com a situação respeitando as regras e ainda assim conseguir se divertir. Acho que encontramos uma boa solução para agradar a todos e seguir todas as normas necessárias. É bom estar aqui. Und ja, das fühlt sich sehr, sehr gut an. Ist irgendeine Weile weg. Menschen haben kein Versteck. Ja, was soll man da sagen, ey? Ich glaube an dich. Viver um dia de cada vez, respeitar as regras e o próximo. O setor cultural na Europa tenta encontrar um caminho durante a pandemia. O Camarote 21 de hoje fica por aqui. Até semana que vem.